Fala, minha galerinha, tudo em cima? Bem, pessoal, a gente vai estudar nessa aula, né, fatoração de expressões algébricas. E para que estudar fatoração de expressões algébricas? Para você pegar uma expressão, transformar em um produto e facilitar a resolução de algumas questões que a gente vai ver no decorrer da aula, beleza? Bem, pessoal, para essa aula, a gente vai estudar 4 técnicas de fatoração. Quais são elas? Fator comum, agrupamento, diferença entre dois quadrados, trinômio quadrado perfeito. E de quebra eu vou resolver alguns exercícios para vocês, beleza? Na aula seguinte, eu vou postar logo, vamos estudar soma de dois cubos, diferença entre dois cubos, fatoração do trinômio do segundo grau. E aí vamos resolver mais exercícios. Mas antes de você continuar essa aula, você tem que assistir minha aula de produtos notáveis, porque a gente vai usar demais os conhecimentos de produtos notáveis nessa aula, beleza? Então vamos para a primeira técnica. Bem, a primeira técnica aqui é por fator comum, né? Como é que se dá a fatoração por fator comum? Vou ter uma expressão aqui, ó, ax mais bx mais cx. Como é que eu vou fatorar? Qual é a ideia de fatorar? É pegar essa soma e transformar em um produto. Olhando o quê? Olhando o fator comum dos três termos. Aqui eu tenho três termos, né? AX, BX e CX. Todos esses três termos têm um X em comum. Veja. Então, como o X está em comum, vou colocar o X em evidência. Quando eu colocar X em evidência, o que é que sobra nesse primeiro termo? Apenas o A. No segundo termo, sobra o B e no segundo termo sobra o C. Está fatorado. A ideia geral é você pegar cada um dos termos e dividir pelo fator comum. Ó. AX dividido por X sobra A. BX dividido por X sobra B. E CX dividido por X sobra C. Então essa é a ideia de fatoração, beleza? Bem, vamos fazer aqui alguns exemplos. Vou pegar AB terceira mais A quadrado BA quarta menos A quinta BA quinta. Qual a ideia que a gente vai usar para fatorar? Primeiro eu tenho que ver o que é que esses três termos têm em comum. Vocês observam que esses três termos têm em comum tanto A como B. Só que eles têm certos expoentes aí, né? Qual expoente eu devo pegar? Eu devo pegar o menor expoente de cada termo. No caso, o menor expoente aqui do A é o 1, né? Tá aqui. E o menor expoente do B é quem? É o 3. Então, tá aqui. Feito isso, é só você dividir cada termo pelo fator comum. AB terceira dividido por AB terceira dá 1. São termos iguais, né? Mais, ó, A quadrado dividido por A dá A. É só você repetir a base e subtrair os expoentes. 2 subtraindo com 1 vai dar 1 aqui, tá certo? A divisão de potência de mesma base. Eu vou pegar B a quarta e dividir por B a terceira. Seguindo a mesma linha, dá B elevado a 1. No caso, você não precisa colocar esse 1, né? Menos A quinta dividido por A quarta. Subtrai os expoentes. B a quinta dividido por B a terceira, B quadrado. Essa é a forma fatorada, tranquilo? Vamos fazer aqui uma letra B. Para encontrar o fator comum entre 8, 12 e 16, basta pegar o máximo divisor comum entre eles. Ou seja, qual é o maior número que divide ao mesmo tempo 8, 12 e 16? Esse número é 4, beleza? Olhando para o x, todos os termos têm x, eu vou colocar esse x em comum, em evidência, pegando aquele de menor expoente, que no caso é x quadrado. O mesmo acontece com y. Y é fator comum, vou pegar aquele de menor expoente, que é o 2. Beleza? Feito isso, eu vou dividir cada um dos termos por esse fator comum. Vai ficar 8 dividido por 4, 2. X quadrado dividido por x quadrado dá 1. Não precisa você colocar. Y terceira dividido por y quadrado dá y. Tranquilo? Menos, ó, 12 dividido por 4, 3. X terceira dividido por x quadrado dá x. Y a quarta dividido por y quadrado dá y quadrado. Subtraindo os expoentes, né? 4 menos 2 dá 2. E aqui, por último, mais, ó, 16 dividido por 4, 4. X a sétima por x quadrado, x a quinta.
y quadrado por y quadrado dá 1, não precisa você colocar. Tá aqui a forma fatorada. Bem, pessoal, esse foi o fator comum, né? O primeiro caso. Vamos ver o segundo caso aqui. O segundo caso é fatoração por agrupamento, né? Vamos ter aqui, ó, pegar a expressão ax mais ay mais bx mais by. Então, fatoração por agrupamento, na realidade, você vai usar o fator comum que a gente aprendeu anteriormente. Só que aqui eu vou dividir em pares. Veja. Nesse primeiro par aqui, o que é que esses dois termos têm em comum? O a, não é isso? Então, coloco o a em evidência. Colocando o a em evidência, quem é que sobra? X mais y. Nesse segundo par aqui, bx e by, o b é o fator comum. Então, coloca o b como fator comum, sobra x mais y. Observe agora que eu tenho dois termos. Esse primeiro termo, que é a, que multiplica x mais y. O segundo termo é b, que multiplica x mais y. O que é que esses dois termos têm em comum? O x mais y. Então, coloco o x mais y em evidência. Sobra apenas o a mais o b. É assim que se dá a fatoração por agrupamento. Tranquilo? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Ó, letra A. Tenho 4x quadrado mais 8x mais 6xy mais 12y. Beleza? Analisando os quatro termos, eu não consigo encontrar um fator comum para os quatro termos. Então, eu vou separar 2 a 2. Então, esse primeiro termo aqui, eu tenho o 4 e o x como fator comum. Beleza? E aí é só você dividir. 4x quadrado dividido por 4x sobra x. 8x dividido por 4x sobra 2. Já nesse segundo par de termos, eu vou ter o 6y como fator comum. Beleza? Tanto 6 como y, veja. Dividindo, ó, 6xy por 6y sobra x. 12y dividido por 6y sobra 2. Feito isso, eu tenho dois termos. Esse primeiro termo, 4x, que multiplica x mais 2. 6y, que multiplica x mais 2. O que é que esses dois termos têm em comum? X mais 2. Então, x mais 2 é o termo em comum. Colocando ele em evidência, sobra 4x mais 6y. E aí finaliza esse exemplo. Vou fazer aqui um exemplo B. X quadrado menos 10x mais xy menos 10y. Já verifiquei aqui que não tem fator comum para os quatro termos, mas eu vou organizar 2 em 2. Tranquilo? O que é que esses dois primeiros termos têm em comum? O x. X quadrado dividido por x dá x, menos 10x dividido por x dá 10. Mais, esse outro par de termos aqui tem o y em comum, vou colocar ele em evidência. Colocando o y em evidência, sobra quem? Sobra o x menos o 10. Feito isso, esse primeiro termo e esse segundo termo ainda tem outro termo em comum, que é o x menos 10. Colocando em evidência, o que é que sobra? Sobra o x mais o y. Só isso. Tranquilidade? Vamos para a próxima técnica de fatoração. Diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados, você tem que lembrar o produto notável que a gente estudou na aula anterior. Tá? Como é que surge o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Surge de uma multiplicação, mais especificamente do produto da soma pela diferença entre dois termos. Por isso que é importante você assistir a aula de produto notável antes de assistir a aula de fatoração, beleza? Então vamos lá. O primeiro termo aqui vai ser o A e o segundo termo vai ser o B. Simples assim. Porque lá em produto notável, a gente desenvolve, né, produto da soma pela diferença como? O quadrado do primeiro, tá aqui, menos o quadrado do segundo. Então, para você fatorar, é você fazer o pensamento reverso. Não tem segredo. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Tá? Primeiro exemplo. Vou ter 25x quadrado menos 36y quadrado. Tá? Ó, aqui é a diferença entre dois quadrados. Veja
que 25x² pode ser escrito assim, ó, 5x, entre parênteses, ao quadrado. Beleza? Porque 5 ao quadrado é 25 e x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Menos 36y² pode ser escrito como 6y ao quadrado. Feito isso, é só você olhar para a fórmula e identificar os elementos. Ó. Quem está fazendo o papel desse A é o 5x. Porque aqui A está ao quadrado, 5x está ao quadrado. Quem está fazendo o papel do B é o 6y. Então, na forma fatorada, é A mais B, ou seja, 5x mais 6y, vezes A menos B, ou seja, 5x menos 6y. Essa é a forma fatorada, tranquilo? Fazendo aqui uma letra B, vou colocar x à sexta menos 4y², tá? Se você observar, x à sexta é x à terceira elevado ao quadrado. E 4y² é 2y². Então, isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Então, qual é a fórmula? Primeiro, quem está fazendo o papel do A é o x terceira. Quem está fazendo o papel do B é o 2y. Então, por comparação aqui com a fórmula, vou colocar o A mais B, né? Ou seja, x terceira mais 2y, vezes A menos B, ou seja, x terceira menos 2y. E aí você finaliza essa fatoração, beleza? Trinômio quadrado perfeito é a nossa quarta técnica de fatoração. Mais uma vez, você tem que lembrar nessa técnica os produtos notáveis. Nesse caso, como é que se dá um trinômio quadrado perfeito? Assim, ó. A² mais 2AB mais B². De onde surge isso? Você deve lembrar, o quadrado é o primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui surge de um produto notável. Quem é esse produto notável? É o quadrado da soma de dois termos. Quem são esses dois termos? A e B. Se você desenvolver esse produto notável, você chega nesse trinômio. Por isso que ele é chamado quadrado perfeito, porque é um trinômio que pode ser escrito como um quadrado. Temos outro também, produto notável, bem semelhante. Qual é ele? A² menos 2AB mais B². Aquela historinha, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. De onde surge esse produto notável? É o quadrado da diferença entre dois termos. Beleza? Então, por isso que é importante, repito, você estudar produtos notáveis, né? Assistir a aula de produtos notáveis antes de assistir fatoração. Bem, vamos pegar essa ideia e resolver algumas questões, né? Exemplo. Letra A. 16x² mais 8x mais 1. Qual vai ser a ideia? Primeiro, para ser quadrado perfeito, o primeiro e o segundo termo tem que ser um quadrado perfeito. Ou seja, 16x² tem raiz quadrada? Tem. É 4x. O segundo termo é 1. Tem raiz quadrada? Tem. É 1. Beleza? Qual o sinal que vai ficar aqui no meio? É o primeiro sinal aqui, ó, o mais. Então, será que realmente é um quadrado perfeito? Para você conferir se é quadrado perfeito, você desenvolve. Ó. O quadrado do primeiro está aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, dá exatamente 8x, mais o quadrado do segundo que já está aqui. Então, isso é um trinômio quadrado perfeito. Eu consegui transformar um trinômio em um quadrado perfeito. Beleza? Exemplo B. 4x² menos 20x mais 25. Vou desconfiar que é um trinômio quadrado perfeito, porque tanto o primeiro e o segundo termo tem raiz quadrada, beleza? Então, vou fazer a preparação para ver se vai dar certo. Quadrado. O primeiro sinal aqui que aparece é o negativo, ó, menos. Como é que eu encontro esses dois termos? Tira a raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x² é x. Tira a raiz quadrada do segundo, que é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. E aí basta eu conferir esse termo do meio. Como é que a gente confere? 2 vezes o primeiro, 4x. Vezes o segundo, 20x. Bateu. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tranquilo? Vamos fazer mais exemplos para a gente entender melhor. Exemplo C. Z² menos
4wz mais 4w quadrado. Bem, aqui como o primeiro termo e o segundo termo tem raiz quadrada, eu vou desconfiar que é um quadrado perfeito. Bem, primeiro sinal aqui é o negativo, coloco aqui. O primeiro termo que eu vou encontrar aqui é raiz quadrada desse cara. Raiz quadrada de z quadrado é z. E o segundo termo que eu vou colocar aqui é a raiz quadrada de 4w quadrado, que é 2w. Para conferir que é um trinômio quadrado perfeito, basta analisar esse cara do meio aqui, ó, que é 2 vezes o primeiro, 2z, vezes o segundo, que é 2w. Quando você multiplicar aqui, dá 4wz, que é justamente o que tem aqui no meio, configurando assim um trinômio quadrado perfeito. Então está fatorado. Letra D, x quadrado mais 6x mais 9. Vou desconfiar que é um trinômio quadrado perfeito, porque o primeiro termo tem raiz quadrada, o segundo termo também tem raiz quadrada. Então, vou preparar aqui o quadrado. O primeiro sinal aqui é o positivo. Raiz quadrada de x quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Basta conferir esse termo no meio. Como é que a gente faz essa conferência? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá justamente 6x. Beleza? Então, é um trinômio quadrado perfeito e está fatorado. Só que a gente deve ter cuidado com uma coisinha, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. X quadrado menos 8x mais 25. Será se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Ora, eu posso desconfiar, porque o primeiro termo tem raiz quadrada e o segundo termo também tem raiz quadrada. Então, vamos preparar aqui o quadrado. O primeiro sinal aqui é negativo. Raiz quadrada de x quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. Eu tenho que conferir esse termo do meio. Como é que a gente faz essa conferência? 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5. Isso aqui vai dar quanto? 10x. Ora, só que 10x não é 8x. Então, a conferência não bateu como trinômio quadrado perfeito. Então, isso aqui pode ser fatorado como trinômio quadrado perfeito? Não. Tá? A gente pode usar outra técnica para fatorar, mas não é trinômio quadrado perfeito. Então, você deve ter esse pequeno cuidado. Tranquilo? Bem, estudado essas 4 técnicas, agora a gente vai praticar resolvendo exercícios. Vem comigo. Bem, pessoal, um dos primeiros objetivos em estudar fatoração de expressões algébricas é justamente simplificar frações algébricas, né? Especialmente para quem está estudando cálculo aí no curso superior, é importante quando você estiver fazendo cálculo de limites, se tiver uma indeterminação aí do tipo 0 sobre 0, por exemplo. Então, utilizando a fatoração de expressões algébricas, você consegue facilmente calcular esse limite, né? Então, vamos aqui. Ó. Esse primeiro termo aqui, acho que fica fácil ver que é um trinômio quadrado perfeito. Por que eu vou dizer isso? O primeiro termo aqui tem raiz quadrada, o segundo termo também tem raiz quadrada. Ou seja, eu vou desconfiar que é um trinômio quadrado perfeito. Quem é o primeiro sinal aqui? É o menos. Raiz quadrada de x quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2. Só que aí eu tenho que conferir esse termo do meio. Como é que a gente faz essa conferência? 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. E bateu justamente 4x. Então, está confirmado que é um trinômio quadrado perfeito. Sobre. Esse termo aqui do denominador é a diferença entre dois quadrados. Veja que aqui eu posso escrever x quadrado menos 2 quadrado. Quando isso aqui acontece, diferença de dois quadrados, como é que a gente faz? A gente transforma em um produto da soma pela diferença entre dois termos. Quem são esses termos? É o x e o 2. Né? Então, está fatorado aí. Feito isso, eu posso simplificar essa fração da seguinte forma. X menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2. Sobre x mais 2 vezes x menos 2. Beleza? E aqui eu vou simplificar. O x menos 2, simplificando com x menos 2. O que é que sobra? X menos 2 sobre x mais 2. Com a seguinte observação. Para a gente fazer esse tipo de operação, eu tenho que garantir que x seja diferente de 2. Porque se x for 2, vai anular, né? Isso aqui vai dar 2 menos 2, que vai dar 0. E aqui também vai dar 2 menos 2, que vai dar 0.
Então, eu tenho que garantir, para estar certa a simplificação, que x seja diferente de 2. Tranquilo? Mas a ideia é essa. Vamos fazer essa outra aqui. Aqui eu tenho a diferença entre dois quadrados, né? Eu posso escrever como a quadrado elevado ao quadrado menos b quadrado elevado ao quadrado. Acho que fica evidente que é a diferença entre dois quadrados, né? Aqui embaixo também é diferença entre dois quadrados, né? Como é que a gente faz isso? Produto da soma pela diferença entre dois termos. Tranquilo? Sobre a quadrado menos b quadrado. Feito isso, ó, a gente simplifica esse termo com esse termo, garantindo que o a é diferente de b, né? Porque se o a for b, essa diferença aí vai dar zero. Então garantir isso. O que é que sobra? A quadrado mais b quadrado. Beleza? E vamos fazer mais exercícios. Bem, aqui o que é que eu vou fazer? Resolver por agrupamento, né? Vou separar 2 em 2, ó. Tá? Separando aqui. Fatorando esse termo de cima, o que é que esses dois termos têm em comum? O y ao quadrado. Então, coloque em evidência. Y terceira dividido por y ao quadrado dá y, menos 3y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 3. Mais o y e o 3, eu posso dizer que tem um número 1 em comum entre eles. Então, vou colocar o número 1 em evidência. Tá? Sobre. Aqui é a mesma coisa. Ó. Y quadrado é o termo comum em questão. Coloco ele em evidência e vou dividir. Y terceira dividido por y ao quadrado dá y, mais 4y quadrado dividido por y ao quadrado dá 4. Mais y mais 4, eu posso dizer que tem um número 1 em comum. Feito isso, eu posso colocar o y menos 3 em evidência aqui em cima, sobrando quem? Y quadrado mais 1. Y quadrado mais 1. Sobre. Aqui, vou colocar y mais 4 em evidência, sobrando y quadrado mais 1. E aí, posso simplificar aqui, ó, restando apenas y menos 3 sobre y mais 4. Fechou. Aqui eu simplifiquei sem me preocupar com a questão do y, né? Porque y ao quadrado mais 1 vai dar sempre um número positivo, certo? Então, isso aqui vai ser sempre maior ou igual do que 1. Sempre. Então, nunca vai dar zero. Então, não precisa me preocupar, não. Beleza? Vamos fazer mais uma. Bem, essa daqui já é um pouquinho mais delicada porque tem essa subtração, né? Então, para isso, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou inicialmente fatorar esse termo aqui, ó, diferença entre dois quadrados, né? Vocês já estão sabendo que a diferença entre dois quadrados, né? Como o 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado, a sua forma fatorada vai ser x menos 3 vezes x mais 3. Bom, eu tenho uma operação com fração com denominadores diferentes. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que tirar o m e mc dos denominadores. MMC, você pega o fator comum, coloca ele aqui e multiplica por aquele fator que não é comum, que é x mais 3. E a historinha lá segue a mesma linha, né? Com números. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dividindo esse termo por esse termo, cancela x menos 3 com x menos 3, sobra o x mais 3, que vou multiplicar por 2. Então, 2 que multiplica x mais 3. Dividir pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, tá beleza? Menos, dividindo esse termo por esse termo aqui, como eles são iguais, vai dar 1. E 1 que multiplica 12 é 12. E a gente vai fazer algumas operações agora, tá? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3 dá 6. Repete menos 12 sobre x menos 3 vezes x mais 3. Fazendo operações aqui, ó. 6 menos 12 dá menos 6 sobre x menos 3, x mais 3. Bem, aqui em cima eu vou colocar o número 2 em evidência. 2x dividido por 2 dá x. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Sobre x menos 3 vezes x mais 3. Posso simplificar x menos 3 por x menos 3, garantindo que x seja diferente de 3, né?
para não dar uma indeterminação, sobrando apenas 2 sobre x mais 3. Tranquilo? Vamos fazer mais exercícios. Bem, temos essa expressão aqui, ele quer saber, essa expressão vai ser igual a qual dessas alternativas aqui. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho, tá? Aqui eu tenho a diferença entre dois quadrados, né? Raiz quadrada de a quarta é a quadrado. Raiz quadrada de b quadrado, de b a quarta é b quadrado, né? A gente fez essa fatoração agora há pouco, ó. Dá isso aqui, beleza? Mais. Agora eu vou fazer essa fatoração aqui, ó. Daqui para cá eu posso fazer por fator comum. Veja que eu tenho o número 2 em evidência. E tem o a, que é um fator comum. E tem o b também, que é fator comum. E aí eu vou dividir cada um desses termos, ó. 2a terceira b dividido por 2ab. Posso fazer assim, ó. 2 dividido por 2 é 1. A terceira dividido por a dá a quadrado, beleza? B dividido por b dá 1. Menos esse 2 dividido por esse 2 dá 1. Esse a dividido por esse a dá 1. E b terceira dividido por b dá b quadrado. Fechou. Feito isso, a gente observa que esse primeiro termo tem a quadrado menos b quadrado, que o segundo termo também tem isso, a quadrado menos b quadrado. Então, vou colocar ele em evidência. Colocando esse termo em evidência, o que é que sobra no primeiro termo? A quadrado mais b quadrado. O que é que sobra no segundo termo? 2ab. Pronto. Fatorando isso aqui, pessoal, diferença entre dois quadrados dá a menos b vezes a mais b. Se você olhar essa expressão de outra forma, vou só ordenar os termos de uma maneira diferente, ó. A quadrado mais 2ab mais b quadrado. Só mudei a ordem aqui que não altera o valor. Isso aqui fica evidente que é o quê? Que é um produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Beleza? Feito isso, eu não tenho nenhuma das alternativas ainda. Mas aqui, o que é que eu posso fazer? Multiplicação de potência de mesma base. Aqui tem um oculto, ó. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, vou procurar essa alternativa aqui, ó. Ou seja, letra D. Só mudou a ordem, né? A mais B a terceira, vezes A menos B. Tranquilo? Vamos fazer uma terceira questão. Bem, pessoal, essa questão 3 é interessante porque vai misturar um pouco de álgebra, né? E também substituir para encontrar o valor numérico. Calcula o valor numérico da expressão x igual a 25, y igual a 20. E essa expressão é enorme, ó. É x quadrado, é xy. Então, se eu for substituir de cara, ó, 25 ao quadrado mais 25 vezes 20 sobre 25 quadrado mais 20 quadrado vezes essa... Então, vai dar um número enorme. Você vai fazer muita conta e talvez não chegue em um resultado legal. Tá? Então, para facilitar, vou utilizar a fatoração que a gente estudou agora há pouco, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar essa expressão. Aqui, por exemplo, eu posso colocar o x em evidência. Colocando x em evidência, ó, x quadrado dividido por x dá x. Xy dividido por x dá y. Sobre... Aqui não tem ninguém para colocar em evidência, eu vou repetir. X quadrado mais y quadrado, tá? Entre parênteses aqui, ó, como tem uma subtração, eu tenho que tirar o MMC. Vamos ver como é que vai ficar esse MMC. Aqui, como os termos são diferentes, né? É só a multiplicação entre eles. X menos y, x mais y. E aqui vou seguir aquela historinha, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Esse termo dividido por x menos y dá x mais y. A x mais y que multiplica x, ó. Tá aqui. Menos esse termo dividido por x mais y sobra x menos y, que vai multiplicar esse termo de cima, que é y. Então, vai ficar y, que multiplica x menos y, beleza? Bem, aqui eu já vou poder cancelar aqui, ó. Como aqui é tudo produto, eu posso cancelar esse termo com esse, ó. Já simplificou um pouco, né? O que é que sobra? X sobre x quadrado mais y quadrado vezes, vou desenvolver aqui, ó,
x vezes x, x quadrado, x vezes y, xy. Vou multiplicar aqui, cuidado com o sinal. Y vezes x dá xy, só que negativo. Menos por menos dá mais. Y vezes y dá y ao quadrado. Sobre x menos y, que está aqui, beleza? Bem, aqui a gente vai cancelar ó, xy menos xy, tá? O que é que sobra? X sobre x quadrado mais y quadrado vezes x quadrado mais y quadrado, é o termo que sobrou aqui, ó, sobre x menos y. Feito isso, a gente pode cancelar, né? Veja que eu não estou me preocupando em cancelar zeros, né? Porque aqui o x é 25 e o y também é 20. Então, nunca vai anular aqui o denominador, beleza? Então, o que é que sobra aqui? X sobre x menos y. Então, peguei essa expressão e encontrei uma expressão equivalente. Então, o resultado vai dar o mesmo, obviamente. Nesse caso, como a questão está mais simples, aí substitui agora o x vale 25 sobre o x 25 menos o y que vale 20. Fazendo as contas, ó, 25 sobre 25 menos 20 dá 5. 25 dividido por 5 dá 5. Essa é a resposta, tranquilo? Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Fiquem ligados que logo a próxima aula vai estar disponível para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.